aí, gente? Bom dia, tarde, noite. Vamos ao segundo vídeo de oscilações. Hoje a gente vai ver equação de movimento do MHS, né, do movimento harmônico simples. No vídeo passado eu tinha mencionado que essa seria o nosso objetivo, para vocês pensarem em qual equação qual equação matemática que você conhece que poderia descrever um movimento oscilatório. Vamos encontrar ela então. O que a gente precisa fazer? Nós queremos descrever o movimento de um corpo. Física 1 fala para a gente que a gente precisa pegar o quê? Segunda lei de Newton para a gente fazer isso. Então, F igual a MA como sempre. A força vai ser a força restauradora menos Kx, que a gente viu no vídeo passado. Massa vezes aceleração, segunda derivada da posição. Então isso aqui é o que a gente chama de equação diferencial, né? Uma equação diferencial é aquela que relaciona uma determinada função, x de t, ó, x é uma função do tempo. Então, essa equação diferencial vai relacionar uma determinada equação x de t com as suas derivadas. Aqui no caso, a derivada primeira não vai aparecer só a derivada segunda e a própria função do lado de cá. Então, você ainda não deve ter estudado equações diferenciais, ainda vai fazer isso lá nos seus cursos de cálculo. Porém, essa equação diferencial aqui, você não precisa de nenhuma técnica muito rebuscada para resolver ela aqui não. Ela está te perguntando qual função x em que você deriva duas vezes e vai retornar ela de novo com uma constante aqui, menos k sobre m, né? Então, se eu passar o m para o lado de cá, eu vou ter uma constante menos k sobre m, vezes a função que eu estou procurando, e do lado de cá eu vou ter a segunda derivada. Então, de novo, qual função que se eu derivar duas vezes, eu volto nela mesma com sinal trocado vezes uma constante? Quando você estudou derivada, você sabe que nós estamos falando das funções seno e cosseno. Então, tanto a função seno quanto a função cosseno, né, se eu chamar esse k sobre m aqui de ômega ao quadrado e colocar aqui menos ômega ao quadrado, ó, tanto seno quanto cosseno, se eu derivar duas vezes, vai sair uma constante e o sinal trocado. Então, olha aqui. Aqui eu escrevi em particular, né, uma solução particular aqui, ó, dessa equação diferencial, que é a função cosseno com o ômega aqui, porque quando você fizer a derivada da de dentro, tem que pular um ômega aqui para fora, né? Então, olha só, essa definição de ômega aqui, ó, ômega ao quadrado ck sobre m, faz com que, a hora que eu derivo essa aqui duas vezes, e vou derivando a de dentro aqui, pula um ômega ao quadrado para fora, para ficar do lado de cá e satisfazer essa relação aqui. Então, em particular, essa função cosseno aqui satisfaz a equação que a gente está procurando como resultado dessa equação diferencial. A função seno também faz. Então, você vai ver lá na teoria de equação diferencial que quando uma equação de segundo grau, de segunda ordem, né, equação diferencial de segunda ordem, ela vai ter duas soluções, seno e cosseno, e que duas soluções particulares, seno e cosseno, e que a solução geral vai ser uma combinação linear das duas, e essa combinação linear pode ser representada com esse ângulo φ aqui. Então, se você usar essas relações de seno de A mais B, de cosseno de A mais B, você vai ver que escrever a combinação linear seno e cosseno é a mesma coisa que escrever cosseno de ômega t mais φ ou seno de ômega t mais φ, né? Matematicamente, elas traduzem o mesmo tipo de solução x de t que a gente está procurando. Você não precisa preocupar com isso agora. Você vai simplesmente escrever x de t como uma amplitude máxima aqui, xm, cosseno de ômega t mais φ,
ou seno de ômega t mais φ. O livro do Sears trabalha com cosseno, o livro do Halliday trabalha com seno, e você vai entender que dá no mesmo. É tudo questão de você determinar a partir de qual ponto da oscilação é que você vai começar a marcar o tempo. Então, se você marca o tempo a partir do momento que o oscilador está em sua amplitude máxima, você vai ter o cosseno. Se você começa a marcar o tempo a partir do momento em que seu oscilador está passando pela posição de equilíbrio, você vai ter o seno. Se você marca a partir de um outro tempo qualquer, você já vai ter um seno ou cosseno com um ângulo φ aqui diferente de zero. A gente vai ver mais detalhes sobre isso a partir de agora. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos estudar detalhadamente todos os termos que a gente tem aqui para ver o significado deles. Mais uma vez, se você ainda não entendeu direitinho o que eu falei antes a respeito de por que pode ser o seno, por que pode ser o cosseno, o que é uma combinação linear das duas, o que é a solução de uma equação diferencial, ainda não é a época. Você ainda vai ter que fazer equação diferencial, né, o curso de equações diferenciais lá, para você entender melhor isso tudo. O que você precisa entender agora, para a gente estudar oscilações, é a equação de movimento é essa aqui, ó. Xm, cosseno de ômega t mais φ, e agora a gente vai tentar entender o que é cada coisa. Anteriormente eu estava só te explicando da onde que ela vem. Você vai ver que o livro do Halliday e o livro do Sears, eles nem preocupam muito em falar em equação diferencial nem nada, não. O livro do Halliday, por exemplo, ele simplesmente joga a equação de movimento. Ó, x de t é uma amplitude lá, seno de ômega t mais φ, que ele trabalha com seno. Então vamos olhar o que é cada coisa, vamos interpretar o que é cada coisa. Primeiro, xm é a amplitude da sua onda. Então, a função cosseno de qualquer coisa, ela só pode ir até 1 e menos 1. Então, o ponto máximo dela vai ser 1, o ponto mínimo dela vai ser menos 1. Quando ela for 1, a sua posição é xm. Quer dizer que quando o cosseno for 1, o seu oscilador vai estar na amplitude máxima dele, que a gente viu no vídeo anterior, que vai ser xm ou A. Ômega é a frequência angular. Para o caso do oscilador harmônico massa-mola, foi dada ali por raiz de K sobre M. E lembre-se, radianos por segundo, como o tempo aqui vai ter unidade de segundo, esse ômega t ele vai ter unidade de radiano, e é o que a gente precisa mesmo para ele estar no interior de uma função angular seno ou cosseno. Φ é chamado de ângulo de fase e vai te falar o atraso que a onda tem em relação ao caso em que φ é igual a zero. Para isso ser melhor compreendido, vamos até o GeoGebra, que é uma belíssima ferramenta que a gente tem na internet para a gente estudar funções matemáticas, e para o nosso caso da física é muito bom a gente associar funções matemáticas ao que a gente precisa descrever na prática aqui para o nosso caso de oscilações. Vamos lá para o GeoGebra, então, sem perder tempo. Ó. Clicou, ele já abriu na web aqui o GeoGebra, e eu preparei aqui. Você vai ver que o que a gente está vendo é uma função oscilatória 2 cosseno de 1t. Então, 2 centímetros é a amplitude dessa onda. Olha só como essa oscilação, né? Desculpa, é a amplitude dessa oscilação. Ondas é capítulo que vem. Então, 2 aqui é a amplitude dessa função cosseno, 2 centímetros, cosseno de 1 radiano por segundo, t. Então, essa oscilação aqui, ela ocorre com frequência angular de 1 radiano por segundo. O que isso tudo vai significar? Vamos ver primeiro a parte de amplitude. Eu falei aqui que essa amplitude aqui, ó, é 2 centímetros. E se eu comparar isso com a onda que tem, com uma oscilação que tem
amplitude de 1 centímetro. Olha como que ela vai, olha como que vai ser o gráfico dela aqui. Então repara que a frequência angular aqui continua sendo 1, eu não mudei ela, então a frequência angular ela está relacionada com o período da oscilação. Então repare como essa primeira oscilação aqui, ela ocorre após, né, ela termina, uma oscilação completa ocorre após um tempo igual a 2π. Então esse eixo aqui representa o tempo, essa primeira onda verde que tem amplitude de 2 centímetros, uma oscilação vai demorar um tempo igual a 2π vezes segundo ou 2π segundos para ocorrer. Essa oscilação aqui que está ocorrendo com amplitude menor também, olha aqui, ó, terminou aqui, nesse mesmo ponto de 2π segundos. Por quê? Porque a frequência angular das duas ômega é igual a 1 radiano por segundo. Só mudei a amplitude. A gente viu lá que a amplitude que a frequência angular raiz de K sobre M depende da constante de mola e da massa do oscilador. Então não depende da amplitude. Então, para todos os efeitos, se eu tivesse lá uma massa fixa e uma constante de mola fixa e começasse a oscilar com 2 centímetros de amplitude ou com 1 centímetro de amplitude, eu ia chegar na mesma frequência angular para o movimento. Tudo bem? Então agora eu vou tirar fora essa onda aqui, essa oscilação que está ocorrendo com 2 centímetros com 1 centímetro de amplitude, e agora eu vou voltar para uma outra que ocorre com 2 centímetros de amplitude. Você está vendo aqui, ó, que a amplitude é 2 centímetros para essa oscilação vermelha aqui, só que a frequência agora é 2 ômega. Então o que isso vai acontecer? Maior frequência, né, maior frequência angular, por consequência maior frequência F, o período vai ser menor. Então rapidinho aqui, ó, num período que é metade do período dessa oscilação verde aqui, né, para oscilação vermelha, o período vai ser metade, ó, do que a gente tinha antes. Porque a frequência passou a ser o dobro, o período passou a ser metade. E se eu vier para essa outra onda aqui, em que eu peguei a frequência angular aqui, né, e agora ela é metade, né, antes era 1, depois eu mostrei para você o que acontecia com o dobro, e agora ela é metade. Então o que vai acontecer com o período? O período dobrou. Então, no tempo que eu gastava para ter duas oscilações para esse caso verde aqui, esse caso azul vai demorar, né, a mesma quantidade de tempo, mesmo intervalo de tempo, para exercer apenas uma oscilação completa. Então agora, vamos apagar essa oscilação azul aqui e vamos continuar fazendo comparações com a nossa primeira função aqui, 2 cosseno de 1t. Vamos ver agora o tal do ângulo de fase, né? O ângulo de fase para essa aqui é 0. Então agora vamos colocar um ângulo de fase aqui igual a meio, ó. Então o que eu fiz aqui? Adicionei meio como ângulo de fase. Quando você adiciona uma constante ao argumento de qualquer função, você translada essa função, né, uma função unidimensional, você translada essa função no eixo x. Então, se você soma um número qualquer ao argumento de uma função, você está mandando essa função para a esquerda no eixo x. Se você subtrai, você está transladando essa função para a direita. Aqui nós somamos meio na função cosseno de 1t. O que a gente fez? Né? Somou translação para a esquerda. Então a gente atrasou essa oscilação verde, a gente atrasou ela de 0,5 radianos aqui nesse gráfico, o que vai acabar coincidindo para essa situação particular com 0,5 segundos. Por isso que o ângulo φ mede ali o atraso que a sua onda tem em relação
a esse caso aqui em que ele é igual a zero. Tá? Então, esse caso verde aqui, ele descreve uma situação em que a gente começou a contar o tempo quando a gente colocou o oscilador na sua amplitude máxima, soltou e disparou o cronômetro. Então, esse caso laranja aqui descreve um outro oscilador que começou a oscilar em atraso em relação a esse caso verde aqui. Se essa oscilação for, se esse atraso for de π, então olha só, se o ângulo de fase for de π, então quer dizer, em outras palavras, que a gente começou a marcar o tempo para esse oscilador aqui quando ele estava no menos xm. Olha aqui, ó, o zero para ele ocorreu em menos xm. E aí, a partir daí, ele segue uma oscilação muito semelhante ao caso verde, né? Um outro exemplo aqui, ó, o que acontece se o ângulo de fase for π sobre 2. Então, mais uma vez, você pegou essa onda aqui e atrasou ela de π sobre 2. Então, é isso que quer dizer o ângulo de fase. Portanto, se esse ângulo de fase for π sobre 2, se você fizer uma continha aqui, ó, você vai ver que cosseno de t mais π sobre 2 é a mesma coisa que menos o seno de π sobre 2. Então, olha só, essa função atrasada de π sobre 2 coincide com a função seno. Né? A função cosseno atrasada de π sobre 2 coincide com a função seno. Então, você começou a contar o tempo com o oscilador aqui na posição de equilíbrio e em direção à parte negativa do seu eixo X. Então, esse ângulo de fase, em outras palavras, ele vai falar do atraso em que a sua oscilação tem em relação ao caso φ igual a zero, mas você pode interpretar isso como em qual ponto da oscilação que eu disparei o cronômetro. Então, para essa função aqui, no momento em que o seu oscilador estava passando por x igual a zero e indo em direção ao ponto de menor amplitude. Né? De menor amplitude, não, desculpa. Ao ponto em que x é igual a zero. Né? Em que x é igual a zero em direção ao ponto menos xm. Né? A amplitude xm pela esquerda lá, se a gente tomar como base as nossas convenções que nós tínhamos feito na nossa aula passada, e esses gráficos eles vão aparecer aqui daqui a pouquinho. Vamos então voltar lá para a nossa apresentação. Voltamos aqui para a nossa apresentação, vamos seguir com nossos objetivos aqui de descrever ou de interpretar a equação de movimento do oscilador harmônico, né, de um objeto em MHS. Nossos próximos objetivos é determinar período e frequência como funções de K e de M. Já que a gente tinha definido ômega como raiz de K sobre M, uma breve inspeção lá das notas de aula te ajuda a determinar que o período da oscilação pode ser escrito por 2π vezes raiz de M sobre K e a frequência 1 sobre 2π raiz de K sobre M. Então são equações que vão período e frequência descritos em função daquela frequência que a gente acabou de determinar lá na nossa equação de movimento como raiz de K sobre M. Mais uma lembrança, período e frequência são independentes da amplitude, né, para o MHS, não aparece o XM aqui, ó. Então, se você levar seu oscilador para 2 centímetros em relação à posição de equilíbrio, ou para 5 centímetros em relação à posição de equilíbrio, soltar e começar um MHS no oscilador massa-mola, você vai ver que o período e a frequência vão ser independentes de onde que você soltou esse oscilador. Tudo bem? Isso tem origem na natureza da força restauradora, né? Igual a Kx, né? O módulo dela ser igual a Kx. Como consequência, você vai ter período e frequência independentes da amplitude. Seguindo aqui,
determinamos a equação de movimento. O que você fazia lá na física 1 quando você tinha a equação de movimento de um objeto? Você derivava uma vez para achar a velocidade, derivava duas vezes para achar a aceleração. É exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. Se eu derivar a equação de movimento xm cosseno de ômega t mais φ uma vez, eu vou ter a velocidade menos ômega xm seno de ômega t mais φ. Esse menos ômega xm é chamado de Vm, ou amplitude da velocidade do seu oscilador harmônico. Se eu derivar de novo, né, se eu derivar a posição duas vezes, ou derivar a velocidade aqui uma vez, então se eu fizer a derivada do que a gente tinha acabado de achar para a velocidade, eu vou ter a aceleração. Então olha só, derivei duas vezes, menos ômega ao quadrado, vezes a mesma coisa que eu tinha antes. Voltando lá nos primeiros slides em relação àquela equação diferencial, então se eu derivo duas vezes, eu tenho aqui menos ômega ao quadrado vezes o x de t, que é a minha equação de movimento, né? Comprovando lá que essa xm cosseno de ômega t mais φ é realmente solução da nossa equação diferencial que a gente estabeleceu lá no início do vídeo. Menos ômega ao quadrado xm é chamado amplitude da aceleração, AM, e aqui a gente chega em um importante resultado para o oscilador harmônico, que a aceleração é menos ômega ao quadrado vezes x de t, vezes a equação de movimento. E agora, para finalizar, vamos fazer um comparativo gráfico, posição, velocidade e aceleração. Ó. O gráfico da posição é o cosseno. Então aqui ó, você tem o cosseno, esses gráficos eles são válidos para φ igual a zero. Né? Então, para φ igual a zero, você vai ter a função cosseno positiva, né? Vamos dizer assim, porque para x igual a zero, você vai ter aqui o seu oscilador em xm. A velocidade, volta aqui, ó. Voltamos aqui rapidinho. A velocidade é o seno, e é o seno negativo aqui, ó. Então, em t igual a zero, o seu oscilador ele não tem velocidade. Por quê? Ele está no ponto de amplitude máxima e nós estamos com ele lá parado. Em t igual a zero, ele tem, apesar dele estar parado, ele tem aceleração porque ele tem força. Então vamos olhar, né? Não porque ele tem força, porque uma força atua sobre ele. Vamos discutir isso aqui agora. Ó, tá aqui, oscilador no ponto de amplitude máxima. Estou segurando ele aqui. Você sabe que tem uma força que a mola faz nesse oscilador que atua para cá. Então ele está paradinho aqui, eu estou segurando ele. Nós estamos estudando esses três pontos aqui. Deslocamento, né? Ele está no ponto de amplitude máxima. Velocidade zero, porque ele está parado. Aceleração, essa aqui, ó, ela é negativa, né? Ela é máxima e negativa. Por quê? Porque ela aponta no sentido negativo de x, porque a aceleração, segundo a lei de Newton, aponta sempre no sentido da força, e a força está vindo para cá, a força elástica aqui é máxima, portanto a aceleração é máxima. Então, lembra lá a física 1. O seu corpo ele pode estar parado e ter aceleração e força atuando em cima dele. Então agora nós vamos soltar esse carinha e deixar ele começar o movimento. Soltamos ele. Então agora a gente vai analisar o momento em que ele ganha, ó, uma velocidade negativa e vem daqui para cá. A aceleração continua a ser negativa, porque a força está apontando para cá, até o momento em que ele atinge a posição de equilíbrio. Atingiu a posição de equilíbrio, o deslocamento é zero, porque ele está na posição de equilíbrio. Aqui, ó, ponto, né, o deslocamento dele, né, zero. A velocidade é máxima, porque não tem força tentando frear ele para lugar nenhum, a força restauradora não está tentando frear ele. A velocidade máxima aí é negativa, porque ela continua tendo sentido negativo, aqui ó,
durante toda essa trajetória do oscilador aqui, a velocidade vai ter o sentido negativo e a aceleração aqui é zero, porque deixou de atuar força na posição de equilíbrio, não atua, o oscilador na posição de equilíbrio, a força em cima dele é igual a zero. Se x é igual a zero, F é igual a kx, se x é igual a zero, a força é igual a zero. Aí o oscilador ele vai continuar caminhando para cá, com velocidade negativa, ó, nessa porção aqui, com a aceleração positiva. A aceleração vai ter trocado de sentido. Por que isso? Porque daqui para cá, esse oscilador passa a comprimir a mola e, portanto, a força restauradora vai apontar sempre na direção da posição de equilíbrio aqui. Então, a força vai começar a apontar da esquerda para a direita. Portanto, você vai ter uma aceleração positiva, uma velocidade negativa, porque a velocidade continua apontando para cá. E o deslocamento aqui, ó, vai atingir valores negativos do eixo X. Portanto, você vai ter deslocamento negativo até o momento em que o oscilador chega na posição de equilíbrio, só que pelo sentido negativo aqui do eixo X, pelas posições, né, pelos valores negativos aqui do eixo X. Quando o oscilador atingir o ponto de amplitude máxima na região negativa do eixo X, o deslocamento dele vai ser menos x, a velocidade vai ser zero, porque nesse ponto aqui ele vai atingir velocidade zero para poder trocar de aceleração, né? A força da mola vai freando ele até o momento em que a força da mola consegue parar ele, só que a força da mola continua querendo levar ele para a posição de equilíbrio, então ela continua no sentido negativo. Olha só, essa região aqui no sentido positivo, olha só como essa região aqui, a força da mola vai continuar apontando para cá e, portanto, vai ser positiva a aceleração, né? Falar de força e falar de aceleração em vetores, eles estão sempre apontando para o mesmo lugar. A velocidade vai passar a ser positiva, porque o vetor velocidade vai começar a apontar para cá. E a posição vai continuar negativa, mas ela vai continuar negativa até o momento em que esse cara atinge a posição de equilíbrio, em que ela vai ser zero. A velocidade vai continuar positiva, porque o cara vai continuar acelerado para cá. Ele vai continuar com velocidade para cá, mas a aceleração vai ser nula, porque nós estamos falando da posição de equilíbrio. Chegou na posição de equilíbrio, esse carinha vai querer esticar a mola, portanto, a mola vai fazer nele uma força para cá, e a partir desse ponto ela vai ser de novo negativa. A velocidade continua positiva, mas vai diminuindo até ele chegar aqui em xm, e o deslocamento ele passa a ser positivo, porque esse corpo vai ganhar valores aqui positivos do eixo X. Ele vai entrar em valores positivos do eixo X, até o momento em que uma oscilação é cumprida, quando o corpo volta para xm com deslocamento x máximo, velocidade nula e aceleração negativa, para começar o movimento de oscilação todo de novo, tá? Então, aqui foi muita informação em muito pouco tempo, né? Então, com certeza, provavelmente você vai querer voltar o vídeo para ir tentando fazer essas associações. É recomendável que você faça isso mesmo, onde que a velocidade é positiva, a aceleração é positiva, é negativa, etc. Tá bom? Então, essa foi a nossa discussão sobre a equação de movimento do oscilador harmônico, tá? Próximo vídeo a gente vai falar da energia no MHS, já tem muito exercício que dá para fazer aqui, e a gente ficamos por aqui por hoje, voltamos no próximo vídeo lá com energia, beleza? Então, até o próximo vídeo, vai fazendo os exercícios, até lá!